Saudações atleticana, Juan Portilla no Galo, colombiano, 26 anos, volante que o Galo tanto precisa, pode estar chegando na cidade do Galo. Pode ser aí a peça que o Cuca tanto vem pedindo desde o início do ano. A gente tem a informação aqui, passada pelos donos da bola, vamos dar uma olhada aqui no programa, os créditos da TV Band Minas, link na descrição. A informação primeiramente, passada pelo César Luiz Melo, jornalista que cobre essas transações aí, principalmente de futebol sul-americano. Mas agora vamos lá, sem mais enrolação, conferir aqui tudo o que tá rolando nos bastidores do mercado da bola do nosso galão. Mas já vai deixando o like, se inscreva e vamos junto, bora lá. Segundo o jornalista César Luiz Melo, o Atlético teria interesse no volante colombiano Juan Camilo Portilla, que atua pelo Talleres da Argentina. A gente vai inclusive mostrar, daqui a pouco vai pintar na tela aí, daqui a pouco pinta na tela agora sim. E aí o César Luiz Melo, pode colocar aqui também, Andrezão, por favor? O César Luiz Melo, ele destacou, que o Atlético Mineiro negocia para comprar a Juan Camilo Portilla, mediocampista colombiano de Talleres. Aí o Thiago Fernandes, você foi atrás dessa informação, né, Thiago? Uma pessoa do staff do jogador confirma que de fato existe esse interesse do Atlético. Eu até tentei falar com uma pessoa do Galo, até agora não recebi qualquer resposta sobre o assunto, mas uma pessoa do staff do atleta confirma que houve de fato uma procura do Atlético querendo a contratação do Juan Portilla, que defende as cores do Talleres e tem contrato com o clube até dezembro de 2026. Só que existe um grande problema aí nessa questão, que é a porcentagem que foi colocado, que o Atlético demonstrou esse interesse. O Atlético tem interesse, disposição de colocar a compra de 50% dos valores do jogador. E o Talleres não aceita essa proposta. Inicialmente parece que tem uma melada nessa contratação. E o Internacional também está de olho nesse jogador. Você pode até olhar com seus amigos que do Sul, o Internacional tem interesse no Juan Portilla. Juan Portilla, que é colombiano, já teve convocações para a seleção colombiana, jogou no América de Cali, foi muito bem lá no futebol colombiano. Na Argentina é titular absoluto da equipe do Talleres que estava na Libertadores, jogou contra o São Paulo, foi titular no jogo contra o São Paulo. O Talleres que foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Ontem à noite eu tive a oportunidade na live lá no meu canal. Qual que é seu canal? O canal do YouTube, Breno Galante, de conversar com o Bruno Garcês. E o Bruno falou muito bem desse jogador. E o Bruno, todo mundo sabe, que é um papa aqui, conhecedor, sul-americano. E falou muito bem dele, falou sobre a regularidade dele, de ser um jogador de pegada, de uma boa saída de bola, que é aquele perfil do jogador que o Atlético quer para essa posição. O Elton citou bem aí, um jogador que jogou 3 jogos aí da eliminatória agora, recente, então é um jogador que está sendo convocado, Não é um jogador que você chega e fala assim, é um jogador inexperiente, é um jogador que não tem esse know-how para jogar na... Não, pelo contrário, agora, resta saber essa questão financeira que pega. Aí a questão financeira é a que vai pegar, HG. Desculpa, Breno, tá borrifando em cima de você aqui. Tá? Essa que vai pegar. Por quê? A equipe que colocar o valor que o Talleres quer, que eu não sei se é 70% ou 80% do valor, que eu acredito que o Talleres não vai querer vender ele de forma integral, porque quer manter algo mais, porque sabe que o futebol brasileiro tem uma exposição muito grande e esse jogador pode ser valorizado no futebol brasileiro e ainda ser negociado. Tem apenas 26 anos. Para mim, é uma idade boa, o jogador chega no seu auge com 28 para 30 anos, ainda mais hoje com a capacidade de tecnologias que a gente tem para a saúde. Então o jogador rende bem mais. Se o Internacional entrar realmente na jogada e colocar uma porcentagem um pouco maior do que isso, o Atlético já vai ficar para trás. É por isso que a gente fala, o trabalho de negociação do Atlético, ele tem, quando não tem dinheiro, ele tem que ser ainda mais criativo, incisivo e capaz. Porque é nessa hora que você tem que fazer a diferença na sua negociação. O Atlético já deveria ter ido lá, ter feito as bases, ter trabalhado melhor como que seria isso, porque quando a notícia vaza, aí, meu amigo, já tem um tanto de olho em cima. Já tem muita gente querendo se aproximar também do atleta. Agora é o Internacional. Amanhã pode ser mais um clube. E aí o Atlético ele faz 27 esse ano ou ele já fez 26? Ele é 9,8. Quem nasceu em 9,8 é o quê? 9,8? 9,8, quem nasceu em 9,8? Mas
27. Então ele faz 27. Tá, faz 27 então. Então, assim, é um atleta, na minha opinião, apesar a idade muito boa, tá? Para ser contratado. Mas acho que é difícil imaginar, eu pelo menos acho difícil imaginar esse atleta tendo um potencial de revenda para o clube que for contratá-lo no futuro, tá? Esportivamente falando, não conheço o atleta agora, mas isso que o Elton disse a respeito de ser um jogador que está em evidência, convocações, torna o jogador caro, né, Elton? Não tem como, tá no Tadieres, disputou Libertadores e é onde a gente fala do trabalho, às vezes, do scout. Quando o jogador é falado, feito o Portilla está sendo falado, ele já é caro. A questão muitas vezes é do trabalho de scout, os que estão responsáveis... Então você acha que o Siga também está indo mal? Não estou falando a respeito do Siga, estou falando que a função desses departamentos de qualquer clube, Thiago, de descobrirem esses jogadores antes, ele já é um atleta em evidência. Sim. Disputou Libertadores, disputou o Argentino, convocação, pesa muito. Independente, né? A idade dele já é o auge, né? Inclusive aqui no programa tem uns que gostam, né? Contratado por onde? Seleção paraguaia, venezuelana? Claro, o cara é paraguaio, venezuelano, vai se vir a essas seleções. Fala nome. Mas isso significa Fala que ele nome, está em evidência. E fala nome, Valu. O complemento do meu raciocínio é mais importante do que citar o nome dessa pessoa. Então, assim, é importante, né? Deve ser um jogador que o Atlético vai precisar de colocar dinheiro. E aí a grande pergunta, ô Breno, vai colocar dinheiro o Atlético? Agora tem um detalhe que eu tô lembrando aqui. O Atlético tem uma boa relação com a turma lá do Tadieres, porque o Alan Franco teve lá. O Alan Franco teve lá. Quem sabe não pode... Será que não teria condição do Fausto Vera ir pra lá para poder ajudar nessa coisa? Tadieres, Argentina. Se você tivesse no Rio de Janeiro, eu vou te dizer o que te diriam. Mas não dá pra ser em um. Como é que é? Ainda que é raspado. Pô, tá de sacanagem. Não é assim que funciona não, irmão. Não, tô só... Por que não? Você tá duvidando da capacidade do Vitor e do Brax? É isso? Da capacidade de alguém querer de forma velada, é isso que você está querendo dizer? Pelo contrário, eu acredito muito na capacidade do Paulo Brax. Então, acredito muito. O Fausto Vera, ele tem uma boa impressão da turma da Argentina lá. Ele é valorizado lá. Cara, eu acho difícil alguém querer o Fausto Vera hoje. Eles gostam dele. Não, a Argentina quer. O Boca não queria. O salário, né? O Boca não queria. O River não queria? É horrível. É o que o Breno está dizendo, é uma coisa hipotética que não existe, né, na verdade. Estou querendo trabalhar assim. O Atlético está Peraí, você está desmerecendo meu pensamento agora? Não, Breno, eu só acho que Aí não. Não, Breno. Eu estou construindo uma situação que ela pode acontecer. Você falou, o te arrebentou. Mas de acordo com ele, você respeita a opinião dele. Você está criticando a minha construção. Não, você está construindo no seu tá mundo, não é a realidade do Atlético, o seu mundo. Desculpa te dizer isso. Mas por que não? Por que não? Por que o Tadieres não pode se interessar pelo Fausto Vera? Então dê a informação, então, para o seu público de que o Atlético pensa em envolver... O Atlético pensa em envolver o Fausto Vera... Ou é seu desejo? Não, eu acabei de dizer relação ao Tadieres. Eu disse, por que não pensar? Então quer dizer que já não é como está acontecendo. É uma coisa que está vindo de mim. Talvez você não tenha prestado atenção pelo barulho que está do lado aí do estúdio. Mas o que eu quis dizer é, o Atlético poderia pensar numa situação para unir o útil ao agradável. Para quem? Para o Atlético. Ah, tá. Porque o Atlético não quer ficar com o Fausto Vera, todo mundo já sabe. O Fausto Vera não quer ficar no Atlético, todo mundo já sabe. Né? O Cuca não vai utilizar o Fausto Vera, todo mundo já sabe. Então, que de repente poderia pegar um caminho de fazer uma negociação. Porque nós vamos bater na tecla aqui da financeira que o Elton falou, e o Atlético está tentando buscar o quê? Melhorar a situação da sua folha de pagamento. Nós podemos falar que pode acontecer uma saída do Igor Rabelo, isso pode ajudar numa chegada de um jogador? Pode. Né? Pode sair o Palácio, isso pode ajudar numa situação. O Pernar, se chegar a uma situação, saída, porque a situação que mais a gente vai falar aqui, vai ficar na dúvida é um jogador que precisa de investimento, não precisa? Sim. O Atlético vai investir? Se colocou à disposição de colocar 50% do valor Pois é, pedido. mas a conversa não foi colocada pra gente, pelo Rafael Menin, pelo Brax, que o Atlético não está no momento de investir. Sim. Que o Atlético vai colocar a primeira situação dos jogadores em dia. Tem um bom tempo que o Atlético não está investindo, né? Não, mas o Atlético... depois, inclusive, o Atlético... o Paulo Brax disse que o Atlético investiu maciçamente na primeira janela. Não investiu. Mais de 130 milhões. Não investiu. Foi o que ele colocou. Ele prometeu investir. Ele não investiu. O Atlético não pagou até hoje, Breno. O Atlético investiu. Então assumiu o compromisso. Assumiu o compromisso de pagar. Beleza. E que não faria isso agora. Essa é a grande dúvida que fica na cabeça do torcedor. Né? Quando fala assim, vai contratar o cara por empréstimo, não, vai adquirir. Mas de onde entendo vai que eu vir vou o explicar. É melhor nesse momento você chegar para o seu torcedor e falar, olha, nós não vamos investir. E depois você vai lá e investe, ou fazer o contrário.
Nós vamos Você não está investir, criando depois você vai lá e expectativa, não vem a investe. surpresa. Claro. O melhor fator é não surpresa. criar expectativa. Ok. Do ponto de vista da comunicação, o Atlético fez perfeito. então, mas- Gente, não temos dinheiro, acabou Isso, o dinheiro, não vou isso. botar ninguém. Tá, mas aí a informação vaza e aí a gente tem que debater as questões Não, financeiras. sim, não, só que, não, por não, exemplo, não tô entendendo. só que até o silêncio, contigo. eu mandei mensagem para duas pessoas aqui para perguntar do jogador. Ninguém respondeu. Respondeu. Pode ser de repente um combinado entre eles. O silêncio vai falar O por Thiago mim. vai mandar, o fulano vai mandar, o galano vai mandar. Não fala nada, deixa calado, entendeu? Fica na boa. Só que vaza, pra não Gaguinho. gerar, porque se você disser que não tem nada, eles vão chegar lá e vão dizer, aqui ó, em algum site, alguma rádio, algum portal, vão dizer, olha, não me tiraram do caminho. Então, porque tem. Aí você vai gerando no torcedor uma expectativa que na prática ela não pode ser gerada. Por quê? Porque o Atlético não tem grana. Só que, como o Atlético está se movimentando, hoje mais cedo, eu falei com uma pessoa do Grêmio, o Thiago viu a conversa aqui, é fonte melhor impossível, né? Do Grêmio, que me confirmou que o nome do Igor Rabelo foi falado. Ele deu, essa pessoa disse que, olha, aqui no clube já deram ok, só que o Grêmio precisa fazer algumas movimentações com alguns que estão aqui e não está conseguindo, porque foram negócios mal feitos. Então, se o negócio virar aqui dentro, a gente busca o Igor Rabelo. Se o negócio não virar aqui dentro, não tem como pegar o Igor Rabelo e colocar aqui dentro. A mesma coisa do Atlético. Se o Atlético não conseguir se livrar, a gente fala se livrar é pesado, Se livrar, né? não. Negociar o Fausto Vera, o Igor Rabelo, daqui a pouco o próprio Rômulo, o Atlético dificilmente vai trazer alguém. Agora, que o clube está se mexendo para trazer, eu não tenho a menor dúvida que esteja. Sim. É necessidade, gente. Necessidade. Então, assim, principalmente um volante, eu acho que zagueiro menos, mas um volante o Atlético tem que trazer. E eu acredito que o Atlético vai trazer um volante. Sim. E é achismo, tá? Achismo, não tem nenhuma informação. Eu acho que vai trazer um meia também. É isso aí, massa. Juan Portilla pode estar com destino ao nosso galão. Tomara que essa negociação possa progredir. Segundo informações passadas, né, no programa aí, o Galo já fez uma oferta oficial, né, por 50% dos direitos do jogador, que não foi aceita pelo Tadjeres. Jogador colombiano muito bom, jovem ainda, né, então é o volante que o Cuca precisa e tá aí, né? É uma das posições carentes do Galo. Informações 100% confirmadas, não teve, mas o que é importante, o Galo já fez uma proposta oficial. Então já é uma negociação que pode ser que evolua, né? A gente torça para que o Galo talvez aumente, né, a proposta, queira comprar um percentual um pouco mais de jogador, talvez ali 70%, ou talvez envolver a troca de algum jogador, como por exemplo o Fausto Vera, temos algumas moedas de troca aí no elenco. Vamos ver as movimentações de mercado do Galo, o Galo que realmente precisa se reforçar, tá com uma dificuldade financeira, mas se quiser, né, competir, se quiser disputar, tem que investir, meus amigos. O futebol não tem dessa, né? Se você não investe, você acaba aí perdendo bastante competitividade. E aí você perde bastante, né? Premiação, patrocínio, e aí é uma bola de neve. Torcida não vai no estádio. Tomara que o Galo consiga aí bons reforços nessa janela, boas oportunidades de mercado. E quem chegar consiga aí desempenhar um bom futebol no nosso galão. É isso aí, o nome te agrada? Comenta aqui se você já conhece o futebol do jogador. Inscreva-se, deixa o like. Qualquer momento eu de volta com mais notícias do nosso galão.